Vamos lá, vídeo rápido aqui só para explicar para vocês o que aconteceu na Coreia do Sul, né? Vocês vêem uma super produção aqui com slides muito bem definidos. Mas vamos tentar explicar o que foi. Foi um golpe de Estado, acabou a democracia, estão juntando com a Coreia do Norte. Vamos entender? Primeiro, vamos conhecer o autor, né, de toda essa baguncinha. É o atual presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol. Se eu pronunciei errado, me perdoem, quem sabe coreano aí pode me corrigir. Mas vamos lá. O que ele tentou fazer, né? Quem é esse cara? Esse cara ele ficou conhecido lá por volta de meados da década passada, quando em 2016 teve o impeachment da ex-presidente da Coreia do Sul, né? O nome dela era Park Jin alguma coisa. E ele foi um dos líderes, né? O processo de impeachment se deu porque o governo estava meio que com grandes suspeitas de envolvimento em casos de corrupção, enfim, algo inaceitável para a sociedade sul-coreana, né? Deveria ser inaceitável, só suspeito em vários lugares, mas enfim, parece que ele foi um dos líderes para a derrubada do antigo governo. Ganhou força, é um político relativamente jovem. Ele é do espectro bem conservador, sabe? Ele dizia que a moral do país estava abalada, precisava de alguém conservador com as raízes corretas da Coreia do Sul para desenvolver o país. Mas ele nunca foi unanimidade. Aí, no começo dessa década, né, em 2022, ele disputou a eleição contra um candidato um pouco mais liberal, venceu com uma margem inferior a 1%, e agora ele é o atual presidente da Coreia do Sul. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a gestão dele. Enfim, a gestão dele agora está longe de ser unanimidade. A Coreia do Sul é um país estagnado economicamente, um país que não consegue crescer, que assim, nos anos 90 até nos anos 2000, principalmente entre os anos 80 e os anos 2000, o país cresceu demais, o país teve um excelente desenvolvimento e se tornou um país desenvolvido de fato, né? Mas desde então o país está estagnado e não consegue ir para lugar nenhum, e é um país que é muito desigual também, não tanto quanto o Brasil, por exemplo, mas é um país extremamente desigual. E a questão da gestão dele, que ele prometeu resolver várias questões da sociedade sul-coreana, ele não está conseguindo fazer nada. Ele não tem a ajuda do parlamento, que o parlamento é totalmente controlado pela oposição, um partido um pouco mais liberal. E ele está simplesmente parado. A Coreia do Sul não vai para lugar nenhum. A Coreia do Sul e vê o seu vizinho Coreia do Norte cada vez com uma retórica mais agressiva. Então, sempre desenvolvendo armamentos nucleares, fazendo exercícios militares. Eles ficam com medo. Eles pensam, se a gente não for para lugar nenhum, se a gente continuar nesse marasmo, se a gente desenvolveu e agora não consegue mais fazer nada, a gente vai ter problemas. E ele prometeu solucionar isso, até agora não vem fazendo muita coisa, né? E um dos grandes problemas da Coreia do Sul é justamente porque lá a economia não cresce porque a população da Coreia do Sul é muito idosa. É uma das populações mais velhas do mundo, comparado à Europa, ainda assim, que a Europa tem população muito velha, a Coreia do Sul é ainda pior. Então, as pessoas têm que trabalhar muito para conseguir se manter, e isso atrapalha demais o país, né? As pessoas não têm filho lá, não costumam ter muito filho, a média lá é por volta de 0,8 filhos por mulher, o que é muito baixo. Então, as pessoas têm que trabalhar até muito velhas, e fazendo com que fique sustentável, e uma economia não consegue crescer dessa forma. Mas esse é só um dos problemas, tá? Não é o único. Mas talvez seja um dos principais. E ninguém está disposto a resolver de fato consigo mesmo, né? Quase ninguém quer mudar seus hábitos. E assim, liberdades individuais. A gente não pode obrigar ninguém a ter mais filhos do que realmente quer. Beleza, vamos aqui falar um pouco sobre o que aconteceu de fato. Vamos lá, a lei marcial que ele propôs, ela basicamente faria com que ele tivesse mais poderes, não precisaria do parlamento porque ele seria dissolvido, ou seja, ele se tornaria quase que um ditador, entre aspas, e de certa forma ele teria poder sobre o exército também, porque o alto comando deveria escutar a ele e somente a ele. Porém, a lei marcial pode ser derrubada pelo Congresso, o que aconteceu. Por 190 votos a zero, foi derrubada. Não teve base nenhuma. Mas o que ele alegava para ocorrer essa lei marcial? Ele alegou que a oposição, o Partido Democrata, estava em conluio com a Coreia do Norte. E lá na Coreia do Sul, isso é uma questão muito, muito forte mesmo. Aqui no Brasil, a gente não tem um processo tão que cause tanto medo na população, tanto rancor, até de certa forma,
quanto eles têm lá com a Coreia do Norte, porque é uma questão que eventualmente pode ser esperada sim, de certa forma, com as Coreias se unindo daqui a muitos anos, muitas décadas, mas até hoje é um problema sério, porque a gente sabe que a Coreia do Norte tem uma retórica muito forte e agressiva contra a Coreia do Sul e vice-versa também, tá? Então, você ter um conluio com a Coreia do Norte é inadmissível na Coreia do Sul. Porém, ninguém acreditou muito nisso. Nem na sociedade civil, nem os políticos, e nem. Ficou muito claro que a intenção dele era um golpe de Estado, porque a popularidade dele é muito baixa hoje em dia. Ele não conseguiu mudar a Coreia do Sul como ele planejava, e o governo dele está se provando ser mais do mesmo. E essa lei marcial, se desse certo, ele certamente se manteria no poder por bastante tempo, que não deve ocorrer, porque ele já perdeu as eleições parlamentares esse ano, que ocorreram em abril, e agora o Congresso não faz nada que ele quer. E vamos ver o que pode acontecer. Agora, ao que tudo indica, vai todo mundo pra cima dele, do presidente, do Yoon Suk Yeol. Vai todo mundo pra cima dele, todo mundo vai pedir a cabeça dele, vai querer o impeachment dele, e é muito possível que passe, tá? Porque foi claramente uma tentativa de golpe de Estado, na opinião da maioria da população, e com base nisso, é quase que impossível você se defender de uma tentativa de golpe de Estado em qualquer democracia, quando é para ser respeitada a Constituição e o princípio básico, que é o respeito à Constituição, não acontece e o impeachment deve ocorrer. Inclusive no Brasil, fica aí a curiosidade, tem dois crimes que são inafiançáveis, não sei se está atualizado isso, mas há uns 5 anos atrás eram, que são imprescritíveis na verdade, que o primeiro é o crime de racismo e o segundo é o crime de tentativa de golpe de Estado. Então é um crime muito sério mesmo. E é isso aí. Deixa o like aí se você gostou desse tipo de vídeo aqui, só explicando. Prometo que o próximo vai ter um design melhor, vai ter animação, enfim. Prometo que vai ter. E se você gostou, deixa o like aí, deixa um comentário. E valeu. É isso, abraço. Tchau.